Olá a todos, esse é o nosso primeiro vídeo relacionado a corpo e corporeidade, que eu vou tentar desenvolver vários vídeos aqui relacionados à nossa discussão com relação a corpo e corporeidade humana. Então, primeiramente, meu nome é Roberto Borges Filho, sou da Universidade Federal de Goiás, Departamento de Ciências da Saúde, e desde a minha formação de 1984 na área da saúde, que eu venho questionando as questões relacionadas ao corpo e principalmente nas formações na área da saúde, e com isso derivou-se também os meus questionamentos sobre outras vertentes do corpo, né? Essa associação livre que o corpo faz com os cenários passados, presentes e talvez alguns futuros. Isso a gente não se sabe, porque o corpo ele está sempre em formação, né? Então, espero que vocês gostem e gostaria também de vocês se inteirassem com a gente com relação a isso. E hoje, no primeiro dia, uma breve elucidação do que a gente vai falar ou no momento que a gente está questionando com relação a corpo e corporeidade. Existe, na verdade, uma formação corporal e desde mais ou menos há 50 mil anos que a gente tem esse corpo de cabeça, tronco e membros e postura ereta. A postura ereta é uma característica do ser humano. E de 50 mil anos até os nossos dias atuais, que o homem começou a se representar pelo corpo. Desde das descobertas das Vênus, de Willendorf, por exemplo, de 35 mil anos, que ele já mostrava, né? Os habitantes de então já mostravam simbolicamente um corpo ereto com investimentos de desejos, investimentos do que se passava na época, né? E de lá para cá, nas inscrições das cavernas também, o homem retratou seu tempo, representou seu tempo pelo corpo através dos desenhos encontrados nas cavernas, né? Com ênfase em certos traços, conforme as vivências do cenário de então. Passando daí foi para o Egito, mais ou menos assim, de uma forma geral. No Egito, o corpo era um corpo para a eternidade, na verdade era uma vida para a eternidade. E a gente tem alguns aspectos bastante interessantes do Egito, que esse corpo era um corpo preparado para depois da morte. Aí veio a Grécia, que começou a retratar realmente o corpo anatômico, a beleza corporal, e assim sucessivamente. Na época na Idade Média, o corpo santo, o corpo sofrido, né? Depois o iluminismo, retratado os corpos pelos principais, né, renascentistas, por exemplo, Leonardo da Vinci e entre outros. E aí vai o corpo da Revolução Industrial, o corpo sofrido, o corpo trocado, na verdade, como objeto de trabalho. Aí o corpo dos judeus, do nazismo, o corpo da Revolução Sexual, anos 60, e foi passando por um monte de tipo de representações, né? Até o corpo do Michael Jackson, né? Então, esse corpo ele tem necessariamente uma associação livre com o que vem e com o que vai, e ele é trespassado por essas vivências que a vida vai proporcionando as vivências, e ele vai sendo trespassado, e com isso ele vai representando tudo isso através, né, das pessoas que conseguiram passar isso pra gente até hoje, através da arte, por exemplo, né, que é um veio bastante importante, é um veículo bastante importante de representação corporal, que é a arte, né? Mas antes disso, antes de mais ou menos 50 mil anos, porque o corpo humano, na verdade, o nosso corpo, ele começou a ser construído desde o primeiro ser vivente, né? Nossos ancestrais comuns
do homem, né? Do homem atual. Ele teve um ancestral comum com um monte de outros e outros tipos de animais. E de lá para cá ele veio pegando seu caminho, né? No começo vertebrados e invertebrados juntos, depois foi diferenciando para vertebrados, depois veio os peixes que estavam mais relacionados à locomoção, depois os anfíbios específicos, depois veio os répteis, os mamíferos, dos mamíferos a gente vem aí para os primatas, e mais ou menos há 7 milhões de anos a gente começou a se dividir, tomar o caminho humano, e o chimpanzé, há 7 milhões e meio de anos, né? A gente começou a se diferenciar do chimpanzé. E depois, mais ou menos há 200 mil anos, mais ou menos, segundo os pesquisadores, que o ser humano tem, na verdade, este corpo atual. E há 50 mil anos que ele, mais ou menos, que ele começou a simbolizar esse corpo e também a passar as representações que são, como eu já falei, das Vênus, né? As estatuetas antigas, eles já queriam passar alguma coisa relacionada a isso. E aí veio, tá? Então, o nosso encontro aqui será em relação a todas essas questões. Esse corpo que a gente tem, esse corpo que um dia Freud disse que é um corpo dividido, né? É bastante característico isso, é bastante conhecido, que as três feridas narcísicas, né? A primeira é que a gente não é o centro do mundo, a segunda é que a gente descende, tem uma descendência do macaco, dos primatas, né? Como somos. E a terceira é que o Freud disse que nós temos consciente e inconsciente. Aliás, é interessante a minha experiência própria com relação a começar a questionar, porque eu sou da área da saúde, e comecei a questionar essa questão do puramente carne e osso, né? Que na verdade não existe isso. Existe, mas não é só isso. Até um dia que eu descobri o Freud falando sobre isso, questionando sobre sintomas corporais sem ter uma doença específica, né? E com isso comecei a observar bastante vertentes em relação ao corpo. A influência, né? A influência sociocultural no corpo, a influência da evolução humana, a influência do psiquismo e também, por que não, o aspecto biomédico do corpo, o aspecto biológico do corpo. Tá? Então, é uma discussão. Como eu já disse, o corpo ele só pode ser considerado um corpo quando acaba o que se propõe a fazer. Então, um livro, enquanto ele está sendo escrito, ele ainda não é um corpo, ele é um corpo em formação, né? E como eu digo também, né, a gente não vai aprender em cadáveres na faculdade, mas a gente vai tratar cadáveres, por exemplo. A gente não vai tratar cadáveres, né? Então, o cadáver ele já está pronto, né? Ele está pronto e acabado, né? Mas o corpo vivente não. Então, até esse vídeo aqui que a gente está falando, isso tudo também não está pronto e acabado. É informação, né? Então, cada capítulo aqui, quando acabar o capítulo, a gente pode falar que o capítulo tem um corpo, né? Então, essa associação livre, que é necessária, a meu modo de ver, com relação a entendimentos do corpo e da corporeidade, também aplica-se aqui entre a gente que está, os interessados, né, em relação às questões do corpo. Eu também gostaria de ir falando sobre alguns autores importantes que me ajudaram demais com relação à compreensão melhor do corpo, que é o Grudek, né? Que fala um pouco da psicossomática, o Lacan com a formação do estágio do espelho, Freud, sem dúvida, né? Que disse que existe uma superfície, é necessária essa superfície, entre outros, tantos outros como David Le Breton, a história do corpo dos seus 3 volumes, né? Entre outros que a gente vai falando por aqui, tá bom?
Então é isso aí. Obrigado por enquanto, e a gente vai conversando e a gente vai trocando experiências numa associação livre, tá bom? Entre corpos. Valeu, pessoal. Um abraço.